Boa noite, irmãos e amigos. Nessa noite de 12 de julho de 2026, são 18 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Lembrando que nós não pretendo, ainda que pareça, nos afastar da questão da teoria da Trindade. Tenha sempre isso em mente, porque nós vamos trabalhar nas Escrituras, respeitando a sua linearidade e com esta questão em mente. Mas não necessariamente iremos ficar batendo nessa tecla e deixando de olhar aspectos que possam nos edificar, nos instruir na Palavra de Deus. Eu quero refletir sobre o tratado teológico descrito, apelidado na história por Epístola aos Romanos. Epístola é carta, né? A gente já de ver uma coisa interessante. O que é uma carta? Uma carta, escrever em pergaminho ou papiro nos dias de Paulo era algo muito difícil e trabalhoso. Dificilmente ele encontraria uma única folha na qual ele pudesse escrever todo um tratado tão grande como esse tratado aos Romanos, chamado de Epístola aos Romanos. E uma carta, nós sabemos o que é. Uma carta é um documento que você pega e você lê a carta da pessoa que você recebeu por inteiro, não é? Você não lê 5 linhas no domingo e guarda para ler mais 5 na segunda, como nós fazemos às vezes, ou sempre fazemos, com os textos bíblicos, os livros da Bíblia, né? Pegamos ali, às vezes, até a carta de Judas, que não tem nem capítulo, é um escrito só, que não pode nem ser chamado de capítulo, é só aquilo ali. Alguns versículos. Imagine se você fosse ler parte daquela comunicação em um dia e outra parte no outro. Lê-se de uma vez só. Então convencionou chamar de carta, de epístola, por razões religiosas, porque nessa mesma pegada vem a questão de colocar capítulos, dividir em capítulos, dividir cada capítulo em versículos, para que se pudesse tratar assuntos que apropriadamente podem ser destacados dentro de todo o tema geral do tratado teológico, mas que originalmente sabe-se muito bem que não foi feito assim. Paulo não escreveu Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Não tem nada disso. Ele escreveu um documento, a comunidade que passou a ser chamada de Igreja Romana. Não tinha nenhuma igreja em Roma. Tinha uma comunidade que se reunia e ela se tornou uma comunidade grande, com figuras importantes, parece que até da aristocracia romana. E como sempre acontecia, para lá foram falsos judeus messiânicos, falsos judeus convertidos, né? Então começavam a surgir os problemas que não seriam os mesmos
os mesmos que surgiriam se Paulo tivesse que tratar só da questão da instrução teológica do Evangelho do Reino de Deus, sem a interferência e a tentativa de adulteração, né? De desvio, uma tentativa de desmonte que os judeus queriam sempre desfazer aquilo que Deus estava fazendo, adulterar, deformar, se possível destruir. Eu quero começar lendo aqui a partir do verso 18, vou estudar a partir do verso 19, e isso será feito com calma, sem pressa, lendo o texto, observando as anotações que eu fiz aqui num caderninho. Então ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Verso 20, né? Me chamou a atenção aqui algumas questões. O apóstolo escreve um tratado teológico a uma comunidade que está em Roma, né? Ele não fala, ele não dirige aos judeus convertidos que se encontram em Roma, ou aos crentes em Roma, subentendia-se então gentios. Ele simplesmente dirige a sua epístola dizendo: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito, aí ele vai dizendo, por meio dele, chamado entre fé. E vocês, verso 6, também estão entre os chamados para pertencerem a Yeshua HaMashiach, aqui Jesus Cristo, né? A todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Então, se tivermos que fazer um palpite, é mais para gentio do que para judeu. Mas aí a problemática continua. Nós vamos ver mais adiante que o apóstolo, ele se pronuncia e na sua dissertação, ele fala citando judeus e gregos, né? Tanto a judeus como a gregos. Muito dificilmente você vai ver Paulo dizendo judeus e romanos. O tratado teológico, ou se você preferir a epístola aos romanos, é endereçada, como nós temos nas nossas Bíblias em português, aos romanos. Mas os romanos mesmo são poucas vezes, ou quase nenhuma vez citado. Então é um povo que nós conhecemos relativamente bem a história de Roma. Ela surge por volta de 760 ou 770 anos antes. A lenda é que 2 meninos, Romulus e Rômulo, teriam sido abandonados criancinhas ainda no período de amamentação em um deserto da região de Roma, e uma loba o teria adotado, e eles
se nutriam, mamavam na loba. Tanto que tem um símbolo até de uma loba e duas criancinhas, dois meninos mamando nas tetas da loba, né? E a Roma surge ali, cresce, lutando para se defender, depois se torna um império, mais tarde, para falarmos resumidamente, se torna um império, e como império começa a combater outros reinos e vencer e se tornar o que se tornou até aqui. Ela, nesse ponto, está totalmente influenciada pela teologia e pela filosofia grega. A cultura romana aqui era uma cultura greco-romana. Seus deuses são as divindades gregas, né? Os Zeus da Creta, da Grécia, é o Júpiter de Roma. Então nós podemos aqui nos fazer a seguinte pergunta: do que Paulo está falando quando ele diz, como quem se dirige a crentes em Roma, quando diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E Paulo vai falando sem tecer menores detalhes. Como Deus lhes manifestou? Os fabricantes de Bíblia têm por hábito histórico, e ao que parece não tem intenção nenhuma de mudar isso, cometer o que eu acho um equívoco de pôr cabeçalho entre passagens bíblicas até dentro de um versículo. Aqui, antes do verso 18, precedendo ao verso 18, o biblista coloca a ira de Deus contra a humanidade. Fica uma coisa meio truncada, meio estranha, porque olha, o que é a humanidade hoje para nós? Hoje nós temos a noção de que a Terra é um planeta, vamos dizer, redondo, né? Forma elíptica, né? Mas nesse tempo, o que se sabia não era algo tão batido, tem a passagem de Isaías, que fala que Deus reina sobre o círculo da terra, dando a ideia já de que algo ali era circular, mas não havia um conhecimento. O conceito de humanidade fica um pouco distante do que nós podemos entender ou perceber da visão dos homens da época do Senhor, do primeiro século, em particular de Roma. Porque o objetivo, os planos de conquista do Império Romano visava o quê? A África, Europa, Ásia. O mais distantes que eles iriam, povos desconhecidos, bárbaros, dos quais eles até nutriam um certo medo, são os povos que estariam nos confins da região da Europa. Nós sabemos hoje a região da Alemanha, né? Enfim, o leste europeu ali. Então, o que ele quer dizer quando fala de humanidade? Eu fico me perguntando. E voltando aqui à nossa questão do texto, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Quando que Deus lhe manifestou? Nós sabemos que Deus se revelou a Abraão, e através de Abraão e seus filhos, ele vai se revelando até que surge o povo de Israel. Então, a revelação de Deus, tal como nós a conhecemos, a revelação objetiva, o que nós poderíamos chamar em teologia de revelação vocacional, a revelação que se projeta a um povo que receberia uma vocação
como um sacerdote de Deus a levar o conhecimento dele. E isso a Israel, não a Roma, não a Grécia, não a Éfeso, não a nenhum outro povo ali, não ao Egito, né? Ainda que Israel tenha convivido por mais de 400 anos ali, né? Seguindo, ele diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Termina aqui assim o versículo 20. Olha, falar sobre que de Deus se pode conhecer é manifesto. Como manifesto? O próprio apóstolo vai dizer que, vai nos revelar que, na visão humana gentílica, do homem desprovido da revelação de Deus e da presença do Espírito de Deus, ele buscava a divindade em ídolos. Os seus deuses, muitas das vezes, na melhor do que poderíamos chamar de perfeição, de evolução, eram demônios que se manifestavam aos povos. Então, nós vamos entender aqui, aonde eu quero chegar aqui é o seguinte, que Paulo está se dirigindo a judeus. A carta vai endereçada, ou o tratado teológico vai endereçado à comunidade de Roma, com vistas a, quem sabe, alcançar o seu conhecimento, o conhecimento desse tratado ser difundido por toda Roma, mas através dos judeus convertidos. E aí nós vamos ver aos gentios, aos romanos e que não eram natural de Roma, gregos, que também faziam parte da comunhão ali, da comunidade, mas convertidos em oposição a judaizantes, a judeus, falsos convertidos, falsos judeus messiânicos que estavam ali para dissimular a desordem, para dizer, ó, não é bem assim, essa conversa aí não está batendo e coisa e tal. Porque nós sabemos que as coisas de Deus são reveladas ao povo de Israel. Porque Deus lhe manifestou, diz ele no verso 19, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Como conhecer a natureza divina? Nesse aspecto, até a grande maioria dos israelitas, né, chamados normalmente, desde aquela época, de judeus, mas vamos aqui trabalhar um pouco dessa questão do israelita, porque nós vamos ver o que é ser judeu. O termo judeu é generalizado, mas aí já aqui em Romanos, Paulo vai explicar o que é ser um judeu aos olhos do Eterno, do Criador. Então, nós temos aqui, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 14 ao 16, ele diz assim, Paulo falando a Timóteo, guarda estes mandamentos imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, né? A qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ele está fazendo uma referência, quando ele diz ele
ele está fazendo uma referência ao Deus que se manifestou em Yeshua. Esse Deus, em sua essência, tirando, não colocando em questão o corpo humano que ele preparou para si, ele é descrito como imortal, porque é, né? Habita em luz inacessível, ninguém viu nem pode ver. Então, como que nós vamos entender essas palavras do apóstolo, tratando da questão e dizendo que são essa natureza de Deus, seu eterno poder, natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens tornaram-se indesculpáveis. Como é que muda aí? Olha que Paulo fala, é o mesmo apóstolo que fala a Timóteo, tratando Deus dessa forma, e aqui ele descreve Deus como um Deus revelado, um Deus que mostrou a sua natureza divina, seu eterno poder, e diz que têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Aí eu chamo a atenção para uma palavra do próprio apóstolo, que começa também ali no livro de Timóteo, no capítulo 3, um pouquinho antes, no verso 16, que ele diz o seguinte: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, entre as nações. Tem traduções que diz gentios, né? Pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aqui ele está colocando o Deus, e nós podemos inferir, a quem venha discordar, e eu respeito a discordância, que esse Deus que ele fala, que está tão revelado para tratar, nós sabemos que ele está introduzindo aqui um assunto que ele vai se aprofundar nesse tratado teológico a Roma. Ele está introduzindo para mostrar, tanto e principalmente para judeus, ou israelitas, que se dizem judeus, porque, sabendo o significado espiritual do conceito de judeu, que é criado por Deus, daí não confundir o equívoco e errar, quando Jesus, falando com a mulher, diz: porque a salvação vem dos judeus. Não quer dizer que vem da nação de Israel, não. Claro, aconteceu ali, porque o plano de Deus, a promessa de Deus a Abraão, a Davi, e ratificada pelos profetas, ela tinha que se cumprir em Belém da Judéia e, portanto, passando por Nazaré, território israelense. Mas ser judeu é espiritual, não é carnal. Não é judeu quem diz: eu sou judeu porque eu sou israelita. Eu já expliquei, e vale a pena lembrar, que não existe, não há como se falar em israelense. Desculpe, ao contrário, em israelita. Hoje nós temos israelense, nascido em Israel. Desculpe o equívoco. Repito, não tem como se falar em israelita hoje, mas israelense. Mas nos dias de Yeshua, ainda era possível se identificar, como nós vamos ver. Ele faz isso em Natanael, quando convoca Natanael como discípulo. Já estou me antecipando, né? Ali
ainda é possível, antes da destruição do templo, antes da destruição total de Israel no ano 130, ali nos dias de Yeshua, ali naquele período do Senhor, e depois logo em seguida dos seus apóstolos, ainda é possível se identificar um israelita. Hoje não. Hoje é israelense, nascido em Israel. Não há como provar que um determinado judeu fazendo um exame de sangue ou até de uma partícula, uma minúscula pedacinho da pele do corpo, e descobrir pelo DNA se ele é descendente de Abraão, se ele é descendente de Jacó, se ele é descendente de Isaac. Isso é impossível. Hoje é impossível. Mas naquele tempo, se houvesse ciência, sim, seria possível. Então vamos voltar aqui. Aqui começamos a entender como que Paulo está pegando esse Deus que é descrito em Timóteo capítulo 6, como o invisível, o inacessível, que habita na luz, que destrói, que cega, que repele tudo. O Deus que até anjos precisam de permissão, de ser chamados à sua presença. Ninguém podia, nem pode ir até a sua presença sem ser chamado. Para que isso fosse possível, ele criou o corpo para si, ele formou o corpo para si e se fez homem à nossa semelhança. Não é mesmo? Então, ele dizendo aqui o que ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis agora estão revelados de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui nós já vamos entrar na questão da indesculpabilidade daquele que depois de Yeshua permanecer na rebeldia. Terminando, nós vamos lá naquele texto que eu gosto muito, de Colossenses, né? Em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha como que a Bíblia é uma coleção de livros, como eu disse no vídeo anterior. É uma biblioteca, mas também é um único trabalho de Deus. Da visão da criação de Deus na sua revelação através das Escrituras, é uma obra só, que Deus usou dezenas e dezenas de homens em épocas e lugares diferentes, mas o mesmo Espírito os tomava a cada um e falava: escreve aí, isso, essa e essa parte, que ela vai se completar com uma outra parte, e aqui nós podemos ver isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, ou seja, se nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Então, antes que Deus começasse lá a fazer, estrelas, galáxias, cosmos, criasse a primeira molécula que ia dar origem a um corpo celeste, ele criou a humanidade e a adotou, a colocou em si. Ele criou a humanidade para si. E agora é como Deus e como homem, como humano, vamos dar preferência ao termo humano. Paulo nos traz a revelação
extraordinária que nos diz: ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o que eu não tenho condições de ver, o que eu não poderia ver, porque minha estrutura, minha formação física não suporta. Eu posso ver no primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Bom, aí nós começamos a entender o que ele está dizendo quando diz a sua natureza divina. Porque nós vimos o que Yeshua fez, desde os sinais que ele fez e os milagres, que não pode ser confundido com sinais. Transformar água em vinho foi um sinal. Ressuscitar um homem, um amigo que já estava há 4 dias morto. Se você não teve o desprazer de ver uma pessoa 4 dias ou 5 dias morto, você não tem noção do que o Senhor fez ali. Aleluia. Eu encontrei o corpo do meu irmão já no 4º ou no 5º dia morto. O perito falou assim, não tem como te dizer exatamente, mas com certeza mais de 4 dias é. Se não é 4 dias, é 5 dias. O estado de decomposição é muito avançado. Os órgãos se derreteram, líquidos estavam no local. Bichos nos olhos, na boca, no nariz. Não é uma situação que se queira ver. Porque não tem como você desver uma situação dessa. Principalmente se for de um irmão. Então, aqui quando ele diz sua natureza divina tem sido vista claramente, compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens agora são indesculpáveis. Finalizo dizendo que Paulo está iniciando, nós estamos falando sobre um tratado teológico muito rico, do Novo Testamento, com certeza, é um dos textos mais preferidos para teses de doutorado, de pós-doutorado, para trabalhos no final de graduação, manuscritos, aquele trabalho que se faz, me fugiu da mente agora o nome. A carta aos Romanos, chamada Epístola aos Romanos, que para mim é um tratado teológico, é um dos mais profundos do Novo Testamento, se não o mais profundo. Tanto que só analisamos alguns versículos, né? 1, 2, digamos 2, 3 versículos. E daremos sequência nos próximos vídeos. Mostrando, então, resumindo aqui o que dizemos nesse vídeo, que ao dizer que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, está manifestado. Ele veio em forma humana e fez coisas que foram divulgadas, foram conhecidas por todos, em todo Israel, Samaria, e é claro que isso se divulgou pelos países, pelas cidades e estados ao redor, porque pessoas vinham de fora procurar por ele. Uma mulher saiu da região da Síria e Fenícia, porque tinha sua filha terrivelmente endemoniada, e sabia que não haveria ser humano que pudesse tratar daquele problema, a não ser este homem que está lá em Israel. Então foi conhecido, era conhecido, não tem desculpa.
Pois desde a criação do mundo, ele mostrou, ele deu prova de que ele é o Criador. Ele é o Criador. Não era. Ele é. Porque ele fez tudo o que fez e voltou à glória, ao trono de glória. E retornará a qualquer momento, em breve, para destruir seus inimigos no mundo, não mais só em Israel. E assumir o poder do que é seu, da sua criação. Então nós vamos vendo que o texto se reporta a outro texto e se explica. É assim que nós podemos, estudando as Escrituras, ter compreensão e não ficarmos confusos. Prosseguiremos no próximo vídeo falando sobre as declarações que Paulo faz nesse primeiro capítulo do Tratado Teológico aos Romanos, e entraremos na questão do juízo que Deus agora faz, não tendo mais ninguém por inocente, ainda no capítulo 1, mostrando que ele é o Deus que não está mais oculto a israelitas nem a judeus. Ele é o Deus que está manifestado claramente. De uma manifestação de tamanha grandeza que por mais de 2000 anos tem alcançado todos os povos da terra, até tribos de índios nativos, em regiões de matas sombrias, ameaçadoras, mas a revelação tem sido levada. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.